Eu tenho tempo. Eu tenho saúde. Eu faço sexo. Eu como de tudo. Mas cedo você é velho acabado, esperando a morte. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, um dos bispos mais antigos, e o bispo Macedo estava travando uma guerra com o demônio no barbeiro. E esse demônio levou 2 horas e meia pra sair. Vinha um e a outro, o bispo Macedo mandava embora, vinha outro. E em dado momento o bispo Macedo falou assim: solta ele. Já estava escurecendo, uma concentração lá aqui. E o bispo Macedo falou: solta ele. Mandou na direção dele aquele gentil, bispo. Quando chegou pertinho dele, se presta atenção. Eu já tenho os versículos, já joguei água, joguei óleo, nada. Deixa de dizer pela palavra. Deixa de dizer pelos versículos. Ele não vou usar o nome de Jesus agora, porque eu já usei bastante. Pela vida que eu tenho diante de Deus lá. Porque aqui só tem 2 pessoas que me conhecem na intimidade. Nem a gente sabe quem eu sou. Ele e você. Os 2 sabem quem eu sou, os pastores. Se eu sou só homem de Deus aqui lá fora, eu não posso pagar miséria. Pela vida que eu tenho diante de Deus, eu desgraçado, caí de Deus pela boca. E daí veio, bate retirada, e solta esse negócio, o demônio. Bicho abriu a Bíblia, usa o versículo, jogou lá, sacou uma garrafinha do lado, jogou lá. Nada do capeta igual deu um batendo em teu corpo. Quando o bicho passou na pergunta, fica diante de Deus. E já teve que ser meu, porque ele sabe quem é quem. Naquela porta pra fora. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, um bom dia a todos. Boa tarde também, você que vai acompanhar essa live à tarde, né? E boa noite para você que vai acompanhar durante a noite. Bom, nesse vídeo, nessa live, vamos falar a respeito do dízimo. Como que os líderes religiosos, eles enganam as pessoas, escondendo a verdade das pessoas, justamente por causa da ganância, né? Por quê? Porque se eles falarem a verdade, eles perdem a fonte de lucro. E uma das maiores fontes de lucro desses cães gulosos, desses gananciosos, é o dízimo. É claro que existem alguns pastores, posso até dizer isso, que são sinceros, que ainda não conhecem a verdade. Mas a maioria conhece a verdade e esconde a verdade das pessoas. Por quê? Porque eles querem continuar recebendo os dízimos dessas pessoas, o dízimo em dinheiro, né? O dízimo em dinheiro. Bom, então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu tenho dito que eles usam várias passagens, né? E usam de forma isolada para iludir as pessoas. Então nós já falamos sobre Malaquias, nós lemos o capítulo inteiro. Você pode procurar aí no canal que você vai encontrar o que nós explicamos a respeito de Malaquias, quando fala lá sobre o dízimo. E hoje nós vamos falar sobre Mateus, capítulo 23, o versículo 23, que é também um versículo que eles usam e ainda dizem que Jesus estava confirmando o dízimo, que Jesus estava apoiando o dízimo.
Porque o versículo de Mateus 23, versículo 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, eles usam isso, eles usam esse versículo justamente para dizer, ó, tá vendo? Jesus disse que você deve fazer essas coisas sem omitir aquelas. E já vou avisando que essa questão do dízimo, ela atinge não apenas a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, mas atinge também outros líderes religiosos. Mas eu não estou preocupado com o que os líderes religiosos eles pensam, os gananciosos pensam. Eu estou preocupado, sim, em repor a verdade. É isso, repor a verdade. E eu vou mostrar para você o que eles escondem de você, o que eles não falam para você. Primeiro, deixa eu cumprimentar aqui o André Moreira, bom dia. O Gilmar Teixeira, bom dia. Também J. Roberto Lopes, Bernadette Martins, o Gilmar Teixeira ele diz que é ex-obreiro. Como é que? Lascara Moreira Lima, bom dia. Edna Leandro, bom dia. Também. E temos aqui também a Kátia, né? Já está aqui agora, é o dízimo e tal. Ela diz, ele tem sempre algo para falar. Você também não foi dizimista? Fui, e por isso também que eu estou falando, porque eu fui dizimista, né? E também o Alex Faria, bom dia. A Ângelo Pereira, bom dia. Leonardo Júlio Borges, bom dia. Bom, antes de começar a falar aqui sobre o que eles escondem de você, por favor, dê o seu like no vídeo, na live, dê o seu like aí, é muito importante que você dê o seu like. Importante também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? E se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal. E se você apoia este canal, se você apoia esse trabalho, tem aí o Superchat que você pode apoiar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eles escondem de você. Eles não falam para vocês que, na realidade, o dízimo não era um mandamento cristão. Jesus não ordenou o dízimo para os cristãos, para a sua igreja, e tampouco os apóstolos ordenaram isso. O dízimo, na verdade, em dinheiro que as pessoas levam ao templo, ele foi institucionalizado, isso mesmo, institucionalizado pela Igreja Católica. Ele foi institucionalizado pela Igreja Católica 585 anos depois de Cristo, no Concílio de Macon. Então, houve um concílio entre bispos da Igreja Católica e aí eles institucionalizaram o dízimo para o cristianismo, que naquela época, então, era, né, a Igreja Católica. Então, eles não falam isso para você. Agora, vamos à palavra, às Escrituras. Eu vou precisar que você pegue a sua Bíblia e que você confira alguns versículos que eu vou mostrar para você, tá bom? Alguns versículos que eu vou mostrar para você. Então, o versículo que eles usam, vamos começar com Mateus 23, versículo 23. Primeiro, que eles não falam do texto inteiro, do capítulo inteiro.
Porque se você for ver o capítulo inteiro de Mateus 23, Jesus está censurando os escribas e os fariseus. Então ele está censurando os escribas e os fariseus, que eram judeus, e que eles viviam debaixo da lei judaica, da lei de Moisés. Então, no versículo 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então eles pegam só esse pedaço, tá vendo? Jesus diz: deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então você deve dar o dízimo, mas você não deve omitir, né, a misericórdia, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles falam isso, que aqui Jesus está aprovando o dízimo para os cristãos. Mentira. É mentira deles. Porque aqui Jesus está confirmando duas coisas importantes. Ele está confirmando duas coisas. Primeiro, confirmando que o dízimo não é dinheiro. Porque ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque dais, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Então ele está confirmando, sim, que o dízimo era cereais, que os dízimos eram cereais, sementes, né? Animais também. O dízimo não era dinheiro. Não era dinheiro. E já existia dinheiro naquela época. Mas Jesus não fala aqui de dinheiro. Judas traiu Jesus por 30 moedas. Já existia dinheiro. A viúva entregou lá 2 moedas no templo. Já existia dinheiro. Na época, antes também da lei, já existia dinheiro. José foi vendido por dinheiro, por moedas de prata. O próprio Abraão comprou também por dinheiro um túmulo para a sua esposa. Já existia dinheiro. Já existia dinheiro. Então aqui primeiro Jesus confirma que o dízimo não era dinheiro. Era semente. Por isso ele fala do endro, da hortelã e do cominho. Não era dinheiro. E depois, Jesus também confirma que o dízimo era da lei. Porque ele diz: mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Mais importante da lei. Ou seja, o dízimo era da lei, mas não era tão importante como a justiça, a misericórdia e a fé. Então você veja como eles interpretam de forma errada o dízimo, para que você continue dando 10% do seu salário todos os meses para eles. Todos os meses para eles. Então Jesus aqui ele está confirmando que o dízimo era da lei e que o dízimo era de sementes e de cereais. Então Jesus confirma isso aqui. E aí eu vou dizer para você mais. Por que Jesus ele fala aqui a respeito do dízimo e fala aqui a respeito da lei de Moisés? Porque Jesus ele nasceu e viveu debaixo da lei. Nós temos uma forma errônea de analisarmos as Escrituras. Por quê? Porque nas Escrituras, elas, por exemplo, a Bíblia é dividida do
Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Novo Testamento mostra ali os evangelhos, mas de forma errada. Porque o Novo Testamento, ele só começa mesmo com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Enquanto Jesus estava neste mundo, até o dia da sua morte, até o dia em que o véu se rasgou de alto a baixo, foi ali que Jesus disse: está consumado. Ali então começa o Novo Testamento. O Novo Testamento só começa com a morte de Jesus. Você pode ler isso em Hebreus, capítulo 9, versículo 17. Eu vou agora mostrar alguns versículos para você. Hebreus, capítulo 9, versículo 17. O que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 17? Diz assim, olha só. Pois um testamento, olha só, um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, para que houvesse o Novo Testamento, para que se iniciasse o Novo Testamento, Jesus tinha então que morrer na cruz do Calvário. A partir da morte de Jesus, nós temos então o Novo Testamento. Enquanto Jesus viveu, ele viveu debaixo da lei. É o que está lá escrito também, você pode confirmar, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Vamos confirmar? Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vou achar aqui, Gálatas 4, enquanto você também aí acha na sua Bíblia, nós vamos confirmar aqui, Gálatas 4, versículo 4, que diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, nascido sob a lei, debaixo da lei. Então Jesus viveu como judeu debaixo da lei. E por que ele viveu na lei? E por que ele viveu debaixo da lei? Versículo 5, para resgatar, ou seja, para resgatar, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus, ele viveu debaixo da lei, cumpriu a lei, justamente para nos resgatar, para nos remir da lei, para nos libertar da lei, para nos libertar, por exemplo, da circuncisão. Porque você veja, Jesus, eu não vou ler aqui, mas você pode procurar na sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21, Jesus foi circuncidado como judeu, debaixo da lei. Jesus, quando curou o leproso, mandou o leproso fazer a oferta de acordo com a lei, se apresentar ao sacerdote de acordo com a lei e fazer o sacrifício de animais, de acordo com a lei. Mas Jesus não mandou a igreja fazer sacrifício de animais, Jesus não mandou a igreja fazer a circuncisão, nada disso. Por quê? Porque essas coisas faziam parte da lei judaica, né? Não eram mandamentos para a igreja, porque até a igreja não existia. A igreja não existia nessa época. A igreja passa a existir depois da morte de Jesus, né? Que a igreja passa a existir com os apóstolos,
né, com a igreja primitiva. E na igreja primitiva você não vê nada os apóstolos colocando esse mandamento para a igreja, para os cristãos que deveriam dar dízimos. Por quê? Porque não havia mais templo. O templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. Não havia mais sacerdócio, porque agora o sumo sacerdote é Jesus. O templo agora são pessoas. Né? Naquela época, na época do judaísmo, as pessoas, e nós já falamos isso no vídeo que fala de Malaquias, todas as outras tribos, exceto a tribo de Judá, a tribo de Levi, melhor dizendo, os levitas, eles recebiam os dízimos das outras tribos. Então eles, os sacerdotes, se alimentavam desses dízimos e também tinham a obrigação de cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Mas a partir do momento que não tem mais templo, a partir do momento que não tem mais sacerdote e que nós não vivemos mais debaixo da lei, fomos libertados, fomos livres da lei, não existe mais nenhuma necessidade de você entregar o seu dízimo num templo religioso. Volto a repetir. O dízimo em dinheiro entregue a um templo religioso foi institucionalizado pela Igreja Católica 585 anos depois de Cristo, no Concílio de Macon. Pesquise na sua pesquise na internet, pesquise na história e você vai encontrar isso. Então eles escondem de você isso. Ah, mas, irmão Alfredo, o que eu faço agora? Eu sempre me habituei a dar entregar o meu dízimo, eu sempre me habituei a isso. Bom, você se habituou a isso, mas você não está cumprindo nenhum mandamento de Deus. Você apenas está alimentando cães gulosos. Você apenas está enriquecendo esses homens que entram no evangelho pobres e se tornam bilionários. Apenas isso que você está fazendo. Ah, mas eu gostaria de ajudar as pessoas, eu gostaria de continuar ajudando. Você não precisa entregar o seu dízimo numa instituição religiosa, num templo, para poder ajudar as pessoas. Se você se sente uma pessoa em condições de ajudar outras pessoas e você se sente bem com isso, ajude diretamente. Você tem pessoas na sua família que precisam de ajuda. Você tem pessoas, seus vizinhos, às vezes, que precisam de ajuda. Você encontra viúvas que precisam de ajuda. Você encontra órfãos que precisam de ajuda. Você encontra estrangeiros que precisam de ajuda. Você encontra, de repente, um ou outro que fala a verdade, que prega a verdade, que anuncia a verdade, que você pode ajudar. E você deve analisar isso. Você, como um cristão, você tem que provar o Espírito, você tem que ver aqueles que realmente as pessoas estão precisando realmente. Eu pergunto para você, por exemplo, o Bispo Macedo precisa do seu dízimo? A instituição Igreja Universal do Reino de Deus precisa do seu dízimo? O Bispo Macedo tem um avião, ele anda com um avião para lá e para cá. Só esse avião dele custa 40 milhões de euros. Você sabe o que é 40 milhões de euros? O Bispo Macedo tem um banco. Você acha que ele precisa do seu dízimo, você entregar o seu dízimo na Universal? E eu estou falando ele porque eu conheço ele. O Bispo Macedo, durante 9 anos, teve 2 cartões de crédito. Um dele, pessoalmente dele, e outro da esposa. E gastava milhares de euros com ele mesmo,
dinheiro que saía da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ele gastava com ele, comprando relógios caríssimos, roupas caríssimas. Você acha que ele realmente precisa do seu dízimo? Você, dona de casa? Você, trabalhador que trabalha de 12 horas, de 10 a 12 horas por dia, lavando louça, lavando roupa, limpando casa, você acha que ele precisa do seu dízimo? Ele tem várias empresas, ele tem apartamento, ele comprou um apartamento em Miami de mais de 9 milhões de dólares. Você acha que ele precisa do seu dízimo? No fundo, ele quer o seu dízimo porque é a maneira dele se enriquecer cada vez mais. Ele não vai falar a verdade para você. Ele não vai falar a verdade para você. Quem precisa da sua ajuda são aquelas pessoas que, às vezes, você vê que estão ali do seu lado, e você passa por elas, mas você não faz absolutamente nada. Né? Jesus falou isso, em outras palavras, sobre aquele homem que estava lá à beira do caminho, passou o sacerdote, não fez nada, passou o escriba, não fez nada, e veio lá um bom samaritano e ajudou. É isso que você tem que fazer com aquilo que você tem. E se você se vê em condições de ajudar outras pessoas, então ajude, mas não precisa dar para esses cães gulosos. Eu sei que eles ficam indignados com o que eu estou falando. Né? Não apenas o Macedo, mas outros ficam indignados com o que eu estou falando, porque, querendo ou não, a gente está mexendo com a fonte de lucro deles. Com a fonte de lucro deles. Mas eu estou falando para você a verdade, a pura verdade. Tá certo? Então, fica aí mais esse vídeo para você. E depois eu vou pegar outras passagens que eles usam, né, para a gente não ficar aqui. Por exemplo, vou pegar uma passagem de Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Aí eu vou explicar só sobre essa passagem. Então, num vídeo que tem aqui no canal, eu falo só de Malaquias, né, onde eles usam também, e agora eu falei a respeito de Mateus 23, 23. Em outro vídeo, vamos falar a respeito de outras passagens. Bom, o Gilson Souza, ele diz para Kátia, se liberta, Kátia, tem um espírito enganador na sua vida. Né? Ela está aqui insistindo, ela diz, mas o que ele te dizendo é certo, devemos ajudar as pessoas ao nosso redor. Ela já está pensando assim também. Josilda Batista Prestes, tem como recuperar todo o dinheiro que coloquei na igreja? Tiver aviso. Se você deu em cheque, se você deu uma transferência bancária, tem. Por isso que eles querem que vocês dão em dinheiro, porque depois vocês não têm como provar que deram. Vocês não têm como provar que deram. Mas se você deu em cheque, se você fez uma transferência bancária, você tem sim como provar que você deu e tem sim como recuperar. Carlos Roberto, tem que procurar um advogado. Carlos Roberto, como diz o líder da seita, quem está na IURD não passa de mulas sem cabeça. Está aí, falou a verdade pela primeira vez. Então, o próprio Edir Macedo chamou as pessoas de mulas sem cabeça. Né? Então, temos aqui várias pessoas que estão participando. Ele diz assim, bispo, explica os dízimos e ofertas relatados em Malaquias 3:10, que tem nos envelopes. Já expliquei, tem um vídeo aqui no meu canal falando só de Malaquias. Só de Malaquias. Aliás, não fala só de Malaquias 3:10, não, fala o capítulo inteiro. Eu falo o capítulo inteiro. Procura aí que você vai encontrar no canal tudo sobre o dízimo, tá bom? Vamos em frente aqui. Bispo, eu aprendi na Universal que tem que o dízimo
do bruto. Se você der do líquido, está roubando. É verdade? Mentira. Acabei de explicar aqui. Nem do bruto e nem do líquido. Você não tem que dar dízimo nenhum na instituição. Você não tem que dar dízimo nenhum. Isso é invenção deles. Isso é invenção deles. Você não tem que dar dízimo nenhum. Como cristão, você não tem que dar dízimo nenhum. Escute isso. Como cristão, você não tem que dar dízimo nenhum para essas instituições. Você deve sim ajudar pessoas necessitadas, tá bom? Quero desejar a todos um excelente final de semana, um bom sábado, um bom domingo para todos. E não se esqueça, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, dê aí o seu like, o seu gostei, ó, dê o seu like aí, muito importante, porque aí você fortalece o canal. Fortalecendo o canal, você fortalece também as denúncias, tá bom? E mais, faça o seguinte, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no canal, tá bom? Um forte abraço a todos, vamos em frente. Abraços. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.